tá passando já para o Rodrigo a apresentação e ele vai dar sequência aí na apresentação. Já quero agradecer a todos aí por terem aceito o convite e estarem participando aí do nosso webinar. Rodrigo, você já está com permissão aí para apresentar. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cláudio. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação do pessoal. Eu queria ver aqui se o pessoal está vendo a minha tela, deve estar carregando aí para vocês. Não, já está visualizando, tá perfeito, o som está ótimo também. O som está legal. Joia. Então, hoje a gente vai aproveitar esse espaço aqui para falar da linha de storage da Dell, que é a série SC, o Storage Center, que é baseada na tecnologia que a Dell comprou da empresa Compellent em 2010, e ela vem desenvolvendo em cima dessa tecnologia da Compellent, e agora ela fez uma mudança na nomenclatura de storage. Ela deixou de anunciar, de ter a marca de Dell Compellent e Dell Equalogic, e agora passa a se chamar série SC, Storage Center, que é o Compellent, série PS, que é o Equalogic, e série MD, que é o PowerVolt, que a Dell já vem trabalhando aí há vários anos. Então, para falar da nossa apresentação hoje, eu sou o Rodrigo Cabral, eu sou da Dell, eu cuido da área de storage para o Brasil, toda a linha de storage de armazenamento de dados. Então, começar falando sobre a jornada da Dell, desde que a Dell decidiu investir em tecnologia própria de desenvolvimento de storage. Ela comprou a Equalogic em 2007, e os pilares desde 2007 continuam os mesmos. A Dell decidiu criar uma nova fundação de storage, uma arquitetura, desenvolver uma arquitetura para os seus clientes que resolvesse as limitações que os clientes sentiam quando trabalhava com as arquiteturas existentes na época, as arquiteturas que a gente chama de arquiteturas legadas, ou seja, desenhadas para um mundo muito acoplado ao hardware, uma arquitetura muito rígida, muito inflexível. Então a Dell decidiu criar uma estratégia de aquisição e desenvolvimento de propriedade intelectual, onde o storage, o armazenamento de dados, fosse flexível, rompesse com esse legado histórico de rigidez, de inflexibilidade, de dificuldade de administração, de dificuldade de crescimento. Uma linha com o Equalogic, depois com o Compellent, toda a inovação a partir disso, toda uma linha de storage que fosse realmente fácil de usar, fácil de implementar, totalmente virtualizada, desacoplada de controladora, desacoplada de discos rígidos, que tivesse uma inteligência de software capaz de movimentar os dados independente dos discos, aproveitar melhor a tecnologia que vem surgindo de evolução de disco e controladora, que não tivesse que simplesmente depois de 3 ou 5 anos colocar o hardware que você comprou, que o cliente investiu para colocar um ambiente de storage no ar, depois de que vence a garantia de 3, 4, 5 anos, ele não tinha possibilidade de continuar usando aquele storage, ou a migração para um storage novo era muito complicada. Então a Dell viu que esses problemas poderiam ser melhor endereçados e foi em busca de desenvolver a sua tecnologia própria de storage para realmente oferecer o que ela fez com servidores desktops. Pegar um mundo fechado, caro, inflexível, e criar uma tecnologia, uma linha de produtos fácil, simples de usar, que tivesse um custo reduzido ao longo do tempo. Não só um custo de aquisição baixo, mas um custo de manutenção baixo e um custo de utilização ao longo do tempo realmente baixo.
Então, olhando a linha de storage da Dell, hoje a gente tem um portfólio bem completo para atender desde as menores empresas, né, escritórios e até empresas enterprise, até o high-end de storage, com várias linhas de produto, incluindo proteção de dados. Então a gente tem a SC Series, que é a base da tecnologia Compellent, a linha mais high-end que a gente tem hoje, a linha que tem mais crescido, onde tem tido mais investimentos da Dell, que vai ser o foco do nosso webcast hoje. Mas tem também a PS Series, que é baseado no Equalogic, que é o storage IP de maior venda no mercado mundial, o protocolo iSCSI, que ele é feito para ambientes onde não tem uma administração de TI focada em storage. Ele é muito simples de usar, de se instalar e de crescer. Numa outra oportunidade a gente pode falar do PS Series aqui. A linha MD e NX, que é o PowerVolt, que são storages com custo por gigabyte bem reduzido, geralmente soluções de entrada, soluções pequenas ou soluções que não requerem muita sofisticação de armazenamento e proteção de dados. Então é onde se busca o menor custo por gigabyte, um storage MD Series, que hoje também a gente vai falar que o SC Series está entrando um pouco no MD, onde o MD atuava. E tem a linha de proteção de dados com backup, fita, disk-to-disk, com compressão, com softwares de backup, e agora surgindo a linha de Software Defined Storage para arquiteturas novas, que a gente chama de hiperconvergentes, com o Dell XC Series, parceria com o Nutanix, ou EvoRail, parceria com a VMware. São soluções novas para onde se junta servidor e storage. Geralmente o storage faz parte, é o mesmo hardware do servidor, e o software, por cima disso, é que cuida da administração de um storage distribuído. Essa, talvez valha a pena depois a gente falar, marcar um webcast para falar só do X Series, a Dell XC, parceria com a Nutanix, ou de Software Defined Storage, porque ele tem o seu nicho, ele tem as suas aplicações onde ele tem um custo efetivo muito interessante. E somado a tudo isso, a Dell desenvolve soluções completas, ela trabalha, é líder de servidores no Brasil há 10 anos, tem um portfólio de networking, e terceiro no mundo, maior fabricante de networking, terceiro no Brasil também, que complementa o servidor, o trio, a fundação da infraestrutura do data center, mais os softwares de proteção de dados, de gerenciamento de identidade, de performance, com várias aquisições que a Dell fez ao longo do tempo, como Quest, como SonicWall, como AppAssure. Então, o portfólio de software da Dell hoje é bem amplo, e todos os serviços que são reconhecidos aí pelos usuários, serviços de suporte, de instalação, migração de dados, que complementam e costuram essas soluções de infraestrutura do data center. Então vamos focar no nosso SC Series. Então essa é a arquitetura que a gente chama, né, a arquitetura da próxima geração de storage, a arquitetura moderna e virtualizada, olhando para o problema dos usuários. O mundo hoje do data center, a gente vê 3 grandes usos das aplicações, né? A infraestrutura ela não é um fim, ela é um meio para rodar as aplicações. Então, olhando para a aplicação, a gente vê 3 tipos de aplicações bem distintas. O que vocês estão vendo em laranjado, aplicações que são baseadas em performance, que requerem muito I/O,
Geralmente essas aplicações rodavam em separado, tinha que colocar uma base de discos SSD que eram muito caros, ou então uma quantidade enorme de discos para rodar essas aplicações críticas, olhando em termos de armazenamento de dados para rodar uma aplicação crítica. Em verde, as aplicações de colaboração de infraestrutura que não requer um I/O intenso, mas requerem geralmente um balanceamento entre capacidade e performance de disco e performance de entrada e saída de I/O. Aplicações típicas como o Exchange, de infra, máquinas virtuais, arquivos, impressão, SharePoint. Então, geralmente essas aplicações aqui é onde a maior parte das soluções de storage eram vendidas, né, com discos tradicionais de 10K ou de 15K. E em azul, né, um outro tipo de aplicação, que é aplicações focadas em custo por gigabyte ou custo por terabyte, arquivos pouco acessados, que a gente chama de cold data, ou seja, arquivos frios, né? Imagens, dados não utilizados que são migrados para discos de mais baixo custo. Então, pensando numa arquitetura tradicional antiga, geralmente o que se fazia era ter 2 ou 3 sistemas de armazenamento diferentes numa empresa grande, e porque cada um dava uma otimização diferente. Então, a arquitetura da Dell, a SC Series, vem para trabalhar de uma forma que se possa otimizar, colocar todo o meu ambiente, seja de aplicação crítica, de aplicação balanceada, preço-performance, ou aplicações que requerem menor custo por gigabyte, e o storage fazer essa otimização. Trabalhar com tipos de discos diferentes dentro do mesmo storage, e ele fazer essa automação para o cliente, otimizando tanto em performance quanto em custo. Inclusive montando a solução completa, e a Dell pode fazer isso porque ela tem todos os componentes da infraestrutura e o desenvolvimento de software para, inclusive, colocar os dados os dados que requerem performance máxima dentro do servidor. E eu vou falar da solução que faz isso hoje, podendo os dados serem migrados automaticamente lá do servidor até o disco de mais baixo custo e voltando de forma automática. Então, essa é a filosofia do Dell SC Series, ou seja, ele acelerar os resultados do negócio dos clientes, né, do business dos clientes, fazendo a aceleração das aplicações, ou seja, entregando altíssimo I/O em discos flash ou em discos flash e PCI Express dentro do servidor, mas mesmo assim automatizando de uma forma que reduza os custos, colocando o dado certo no lugar certo, na hora certa. Então, com flexibilidade, com facilidade de uso, muito fácil, muito simples de se expandir, de se migrar, de reconfigurar e sendo automatizado e auto-otimizável. Então, os pilares dessa linha, da linha SC Series, ou seja, a mágica que ocorre no storage, um storage ele é tão bom quanto o seu software. Né? Disco é commodity, se você tem uma caixa de disco burra, ele vai servir para você jogar os dados lá dentro. Agora, a inteligência do storage, ou seja, o que o storage entrega, é a maneira como ele é executado o seu software. Então, a linha SC Series, o grande diferencial dela é ela poder contar poder entregar para as aplicações um
pool de storage, ou seja, todos os discos do meu storage são dinamicamente provisionados, você não enxerga silos ou conjuntos específicos de discos. Ele simplesmente agrupa tudo de forma virtualizada, desatacha o hardware do software para poder fazer coisas bem interessantes, como não ter um RAID group fixo. Vocês vão ver que eu consigo ter no mesmo tipo de disco 2 RAID groups diferentes e vão ver o benefício que isso entrega. Poder automatizar o tiering de uma forma muito granular, muito otimizada, ou seja, páginas muito pequenas migrando rapidamente entre discos diferentes, onde a produtividade do time aumenta porque não se tem que ficar setando cada grupo, o tempo de administração cai consideravelmente com um storage que se auto-otimiza sozinho, que eu não tenho que ficar olhando, analisando o tempo todo, migrando dados manualmente, expandindo volumes, expandindo RAID groups. Você seta as políticas uma vez e com o uso ele vai se auto-otimizando e melhorando a eficiência, porque ele vai conhecendo mais sobre os dados. Então, ele tem uma inteligência que a gente chama de metadados, dados sobre os dados, para saber se o dado está sendo acessado, onde que o dado está, em qual grupo, em qual tipo de disco, e ele vai fazendo a inteligência, essa auto-otimização. Então, o grande diferencial da Compellent, quando ela veio para o mercado, foi uma feature que chama Data Progression, ou seja, a movimentação inteligente dos dados. E a Dell pegou a partir dessa vantagem, dessa diferenciação, e expandiu as funcionalidades do storage, as capacidades do storage, para poder otimizar desde os dados frios ou cold storage, e aí colocando compressão, maior disponibilidade, maior segurança, usando os discos flash líderes de indústria, ou seja, a última tecnologia de discos flash, e integrando dados até o servidor com a solução de Fluid Cache para entregar a máxima performance. Então, essa experiência que a Dell vem trazendo e desenvolvendo para melhorar a vida dos usuários, reduzindo o custo total e entregando alta performance e baixo custo ao mesmo tempo. Como que se faz isso? Quais as funcionalidades que tem na série SC Series, que eu vou entrar em detalhes agora. Então, eu estou olhando aqui se tem. Vocês podem fazer perguntas aí pelo chat, tá? Que eu vou. Depois a gente tem um tempinho para responder. Bom, primeira coisa, primeiro pilar diferencial dessa linha é o Data Progression, ou Auto-Tiering, né? Um movimento granular de páginas de menos de 1 megabyte, eu posso ter páginas de 512K. O que significa isso? Eu consigo movimentar os meus dados de forma muito granular. Eu posso ter até 3 camadas de discos diferentes e, inclusive, eu posso ter tipos diferentes de discos SSD. E esse é um outro grande diferencial da Dell, que eu vou entrar em detalhes um pouco mais à frente. Mas aqui, para vocês terem uma ideia, o que ele faz? Ele movimenta os dados entre os tiers, movimenta páginas de tipicamente 1 mega entre esses tiers, ou seja, eu tenho aplicações de alta performance, vão ficar geralmente no Tier 1, aplicações de média performance ou
balanceamento, performance e capacidade no Tier 2, e dados pouco acessados, dados frios, vão para o Tier 3. Um dado, quando é mais acessado, ele volta para o Tier 1. Isso permite que se compre menos discos ao longo do tempo. Os estudos da Dell mostram que, em média, quase 80% dos dados são pouco acessados. São dados que vão ficar no Tier 3. A grande parte dos upgrades que os clientes da Dell fazem são no Tier 3. São discos baratos, discos de alta capacidade, com Nearline SAS, discos de 7.200, de 2, 3, 4 tera e menor performance. Então, ao longo da vida, como o storage faz essa otimização automática, os upgrades são feitos geralmente com discos baratos no Tier 3. Você cresce em capacidade, geralmente não se cresce tanto em performance, ou cresce muito menos em performance. E ele te permite fazer de forma híbrida, né, montar essa história de forma híbrida, usando discos flash de diferentes tipos de capacidade, de performance também. E ele grava todos os dados, sempre que ele escreve no Tier 1, ou seja, em discos mais rápidos, no nível de RAID mais rápido, que é em RAID 10. Então, ele me dá uma eficiência total em performance e em custo total de capacidade. E, então eu falei de tipos diferentes de SSD. Imagina que você, olhando para o mercado de discos flash, SSD, a gente tinha discos SLC, ou Single Layer Cell, ou discos Multilayer Cell, MLC, e aí MLC para Consumer, MLC Enterprise, e agora a gente tem os discos TLC 3D, que eram usados em notebooks de consumo, por exemplo. Então, as tecnologias de SSD vêm evoluindo muito rapidamente, e para não ficar preso na tecnologia do SSD, a Dell costuma classificar esses SSDs em dois tipos, como intensivo para a escrita, ou Write Intensive, e intensivo para a leitura, como Read Intensive. A diferença entre os dois é que o Write Intensive, como o nome já diz, ele é muito rápido para a escrita, e ele tem um ciclo de vida alto, geralmente maior custo, porque todo disco SSD ele tem um número máximo de dados que você pode escrever nele, um ciclo de escrita, que aqui a gente está falando de lifespan. Esses discos Write Intensive, que eram SLC, hoje o Enterprise MLC está com performance maior do que o SLC, então ele já está sendo usado em discos de maior capacidade, acima de 800 GB. Esses discos WE, Write Intensive, suportavam mais ciclos de escrita, suportam mais ciclos de escrita. Então, alguns fabricantes de storage usam somente esse tipo de disco, não tem uma proteção contra escritas excessivas e costumam usar esse tipo de disco que é de maior custo. Outros fabricantes usam somente discos que são Read Intensive, uma memória MLC de consumer, por exemplo, CMLC, que hoje os fabricantes de storage all flash têm usado esse tipo de disco, que tem uma performance de escrita menor e tem um ciclo de vida menor também. Ele suporta menos escritas por dia. O que os fabricantes hoje de storage all flash fora Dell fazem, eles colocam algumas proteções de dado, otimizam um pouco no software para aumentar
esse ciclo de vida de discos Read Intensive. O que a Dell faz é diferente. Como ela tem a melhor tecnologia de movimentação de dados entre tipos de discos, o que ela faz? Ela dimensiona se o storage precisa de altíssima performance, ela pode colocar discos Write Intensive para fazer a escrita. Toda a escrita vai nesses discos Write Intensive, que geralmente são mais caros, de menor capacidade. E automaticamente ele faz a movimentação de dados para discos Read Intensive, discos de menor custo. Tem muito cliente que vai usar somente discos Read Intensive, como um Tier 1. E aí a Dell vai dimensionar o storage dele, o storage de vocês, para usar esse tipo de disco sem afetar o ciclo de vida dele. Mas muitos clientes que necessitam de altíssima performance vão utilizar um storage que a gente chama Flash Optimized, com discos Write Intensive e Read Intensive, porque eu vou ter a performance maior, ou seja, muito performance de escrita, pelo preço total aqui diluído, como se fosse um preço de Read Intensive, ou discos mais baratos, de menor custo. Ou seja, eu tenho escrita rápida e leitura rápida e longa vida útil do disco. E a Dell lançou discos, é a única a trabalhar com discos de tecnologia TLC 3D, ou seja, esse TLC ele era usado no mercado de consumo, no notebooks, por exemplo, e a Dell desenvolveu, junto com os parceiros, o TLC Enterprise. Para quê? Para um disco com uma capacidade de um short span, ou um ciclo de vida que atendesse ao mundo Enterprise, que não falhasse, né? Um tempo de falha superior a 2 milhões de horas, por exemplo, e um custo extremamente baixo, com um custo, ao custo praticamente de discos de SAS de 15.000 RPM. Ou seja, ao mesmo preço que se pagava em discos de 15.000 RPM, eu posso colocar discos Read Intensive, aqui TLC, né, no meu Tier 2, até no meu Tier 1, dependendo da performance que se espera total, com 24 vezes mais performance do que o disco tradicional de 15K. Então, muito mais performance para leituras e muito mais performance em escritas, principalmente em escritas aleatórias, ou seja, até 24 vezes em média mais performance do que um disco de 15K, com muito menos latência, gasta menos energia, gasta menos ar-condicionado para resfriar o data center. Eu posso colocar um storage aqui, se eu preciso de mais IOPS, de forma muito mais densa, com menos discos para entregar mais IOPS com a necessidade do cliente. E a Dell, como ela consegue desenhar a solução de acordo com a necessidade do cliente, otimizando o custo de flash, não importa qual tipo de SSD que o cliente use, a Dell garante que se um disco SSD chegar no limite máximo de escrita dele, a Dell troca sem custo nenhum. Então é a garantia lifetime, ou seja, você tem um contrato de suporte por 5 anos, por exemplo, a Dell e tem uma solução flash, você tem a garantia de que esse drive SSD será trocado. Se ele chegar no limite, o que a gente acredita que ele não vai chegar, porque a gente está desenhando a solução de uma forma otimizada. O storage da Dell otimiza a gravação e leitura desses discos SSD, então a gente garante que vai ter garantia total por todo o tempo do contrato de suporte, em qualquer tipo de discos flash.
Então você pensa nos storages, né? Você pode começar com uma solução ao flash, se quiser, com poucos discos, né? 6, 7 discos flash. E a partir daí crescer da forma que você quiser. Você pode crescer colocando mais discos flash. Coloquei discos de menor performance e melhor custo flash. Eu vou colocar novas aplicações que demandam maior performance. Eu posso colocar discos flash de maior escrita, ou de write intensive, e aí eu aumento muito minha performance. Ou adiciono mais SSDs, ou vou para o mundo, monto um storage de maneira híbrida, coloco discos flash e discos rotacionais de alta capacidade e baixo custo para fazer essa tierização automática, otimizar não só em performance, mas otimizar também no custo total da propriedade. Então, dá muita flexibilidade com baixo custo, né? E esses discos TLC aí vêm para levar flash ao mercado que não usava flash. Hoje até pequenas empresas conseguem comprar storages com discos flash de forma muito barata. Bom, e uma outra funcionalidade, né, que aumenta a eficiência do Data Progression, ele é desenhado para ter o RAID tier, ou tierização de RAID. Dentro do mesmo tier, da mesma camada de discos, eu posso ter tipos diferentes de RAID. Então você pensa numa storage tradicional, um storage antigo, eu tinha que pegar os discos e configurar ou tudo como RAID 10, onde me dá uma escrita muito rápida, mas precisa de mais discos, né, porque ele é espelhado a 50% de utilização, ou eu uso tudo em RAID 5 ou RAID 6. Eu uso menos discos, mas eu tenho uma penalidade de escrita. O que a Dell faz? A série SC, o Storage Center, ele vai te entregar mais performance com menos discos. Eu vou ter múltiplos níveis de RAID, porque ele vai fazer escrita em RAID 10 e ele vai fazer a tierização automática, ele vai migrar os dados de forma automática para um RAID 5 ou um RAID 6. E fazendo isso, esse provisionamento dinâmico, ou seja, todos os discos do meu tier são pré-alocados de forma dinâmica, sem intervenção do usuário, pode ser por default. Então, imagina que eu tenho 10 discos no meu Tier 1. Né? Eu vou escrever os dados distribuindo em RAID 10 nesses 10 discos. E aí ele vai tirar uma foto e vai migrar isso aí, esse conjunto do Tier 1 para um RAID 5 para fazer leitura dele. Então isso é feito porque a arquitetura é virtualizada. O disco em si, o hardware, está totalmente desacoplado do software. Tá? Ele usa uma tecnologia de containers para fazer essa migração automática e distribuição automática dos dados. Pensa numa storage legado, tradicional, não Dell. O que eu tenho que fazer? Eu pego, escolho para uma aplicação, pego 6 discos, um banco SQL, um banco Oracle. Eu vou colocar os logs do banco e tabelas temporárias. Eu pego 6 discos, crio um RAID 10 nesses 6 discos, e esses 6 discos ficam alocados para tabelas temporárias e logs do banco Oracle.
por exemplo. Né? E os outros 8, 9 discos eu uso para colocar dados, tanto do banco como das outras aplicações. Então, os dados do banco do banco de dados, do Oracle, vão usar os 9 discos, performance dos 9 discos, tanto para escrita quanto para leitura em RAID 5 ou RAID 6. No caso do Compellent, do SC Series, eu vou ter aí os 15 discos do meu Tier 1, entregando performance de escrita em RAID 10, e aí eu posso ter RAID 10 com uma quantidade ímpar, porque ele faz a distribuição por páginas, ao invés de distribuição por disco físico, né, é virtualizado, e ele vai ter leitura dos 15 discos. Então, todo o meu tier vai entregar performance de todos os discos para as minhas aplicações. A diferença de performance que se encontra numa arquitetura SC Series contra um storage tradicional que tem que se distribuir os RAID groups em discos físicos, quebrar as aplicações por volumes dentro dos RAID groups. Essa diferença é gigantesca, principalmente a diferença de escrita. Então, vou dar um exemplo aqui da utilização do RAID group. Vejam que no caso aqui eu tenho um storage, um volume chamado teste1, onde ele tem 69 MB de utilização de dados e 138 MB de espaço em disco do volume. 69 vezes 2, isso aqui está em RAID 10, 138. Ou seja, eu coloquei em RAID 10, né, metade está sendo utilizado para fazer o RAID group. Eu crio um replay, eu tiro uma foto, esse é o nome da Dell. O volume passa a estar como fotografia, aqui ele entende isso como uma fotografia, um RAID 10, e quando ele faz o Data Progression, que por default é uma vez ao dia, ele migra automaticamente. Isso aqui, se eu forço o Data Progression, vejam que quem prestou atenção na hora, em menos de 1 minuto, ele faz a movimentação do RAID 10 para o RAID 5, e aí o que eu estava usando 138 passa a usar 77 MB. Isso aí me dá uma utilização de volume ou uma otimização de espaço muito grande. Tem uma história que um cliente uma vez ligou para um arquiteto de storage da Dell, falando que tinha sumido dados dele, que ele tinha perdido dados, porque no final de semana, na sexta-feira, ele saiu, estava com X, um volume X, por exemplo, 1.2 GB utilizado, e na segunda-feira ele chegou, estava com 900. Aí o arquiteto perguntou para ele, tá, mas alguém reclamou? Não. Então não deve ter sumido o dado. Olha se ele migrou de RAID 10 para RAID 5. E aí viu que os dados tinham migrados por conta do Data Progression e ele não se deu conta disso. Então é interessante porque certa política, o storage se auto-otimiza, às vezes o administrador nem sabe que isso está acontecendo. E o storage virtualizado, ele já foi desenhado para trabalhar com Team Provisioning, com escrita Team, com tudo Team, onde o conceito de Team Provisioning é que você não precisa alocar fisicamente o volume, os dados para o volume. Então, imagina num storage tradicional, eu tenho um volume A para uma aplicação Oracle, que eu tenho 100 MB de dados, mas eu acho que em 3 anos eu vou chegar a 1 GB. Eu aloco 1 GB para essa aplicação, esse volume para a aplicação.
O volume B, mesma coisa, aloco esse volume num storage tradicional, né, onde não é Team Provisioning. Você vai ter que comprar os discos, né, que você faz essa alocação do que você vai utilizar daqui a 2, 3 anos, e você ainda está estimando que você vai usar. Então é muito difícil fazer controle ou previsão de capacidade de storage. No caso do SC Series, a capacidade dinâmica dele, o Dynamic Capacity, ou seja, a arquitetura toda provisionada de forma assim, ele é tudo virtualizado, ou seja, você tem o volume A, o volume B, um volume que você vai deixar para o crescimento, ou dados não assignados, você não precisa fazer pré-alocação de cada um desses volumes. Então você compra menos discos hoje. Daqui a um ano, você está crescendo os seus volumes, você chegou a 80% do seu storage, você vai e compra mais discos. Então essa filosofia de não comprar agora, de fazer menos investimento inicial e depois você vai fazendo os upgrades de acordo com o que for necessário, e geralmente você vai fazer upgrades de discos baratos, você não vai fazer upgrades de discos caros, porque o storage está otimizando os seus dados para você de forma automática. Então ele faz tudo isso, inclusive snapshots, migração de dados de um outro storage para um storage SC Series. Eu posso fazer tudo isso de forma Team Provisioning, sem impacto de performance. O que a gente vê no mercado é que muitos storages falam que tem o Team Provision, mas é feito numa camada adicional de software, geralmente com penalidade de performance. Então você lê que se ligar o Team Provisioning, você vai ter perda de X% em performance. Isso não acontece no Compellent. Ele já foi desenhado para Team Provisioning. Então, todos os clientes do SC Series usam o Team Provisioning. E os estudos nossos mostram que a redução redução de utilização de discos é superior a 30%. Ou seja, você está economizando 30% no investimento que você faz em storage só por conta de usar uma plataforma que é nativa com Team Provisioning. Então eu falei de Team Provisioning para aumentar. Então a SC Series é considerado um dos storage mais eficientes do mercado, né, por conta da Team Provisioning, com o Team Ride sem pré-alocação, todos os clones, pensa em virtualização de desktops, por exemplo, que ele faz simplesmente fotos para criar os clones, ele não usa cópia física, com tiering de RAID, e escritas também eu só escrevo, eu não pré-aloco dados para escrever, eu só coloco, só utilizo a escrita dos dados realmente, não tem que pré-alocar volume para poder escrever meus dados. E também agora com compressão de dados, onde você pode ganhar até 40% usando compressão. Compressão o que quando a gente lançou, né, há um trimestre, um pouco mais de um trimestre, a compressão é que assim, o sistema já era eficiente. Usando compressão de dados, ele fica mais eficiente ainda. A forma como ele faz a compressão é diferente. Ele faz, o SC Series faz a compressão de dados no Tier 3, onde os dados, maior parte do storage, dos dados do storage está no menor tier, ou seja, discos de alta capacidade, e com isso, primeiro ele faz a movimentação dos dados, o data progression, depois ele faz a compressão. Com isso, não se tem perda de performance do storage.
A concorrência usa muito compressão inline, ou seja, tudo que entra é comprimido. E isso tira muita performance, porque você está escrevendo, você está comprimindo para depois escrever, você vai ler, você tem que descomprimir esses dados para depois ler. Então, se eu faço a compressão em dados pouco utilizados, em dados que não está afetando a minha performance de escrita e leitura, eu mantenho a minha máxima performance, eu não tenho penalidade no meu processamento, nos meus I/Os. E muito fácil de utilizar também. Simplesmente eu quero compressão, entro na ferramenta de gerenciamento e ligo por volume. Posso fazer compressão de determinados volumes e não fazer de outros. Ligo e desligo na hora que eu quiser. E outra funcionalidade interessante do SC Series é a capacidade de criar uma qualidade de serviço, de automatizar a qualidade de serviço para as minhas aplicações. Então, eu posso criar VLANs virtuais, o storage vai entender isso e eu distribuir a minha performance de acordo com essas VLANs, o storage vai ver isso. Então, é interessante para prestadores de serviço, por exemplo, que querem cobrar níveis diferentes de serviço de seus clientes. Se a TI já entrega hoje uma TI como serviço, ela pode setar níveis diferentes ou, por exemplo, ela pode colocar que no final do mês tem folha de pagamento, o departamento das aplicações de RH, por exemplo, vão ter uma qualidade de serviço maior, ou vai rodar uma campanha de marketing que vai demandar mais acesso aos dados do website, por exemplo, ou interno, e aí se muda a qualidade de serviço para esse departamento. A funcionalidade de replicação dele é super interessante porque ele replica de forma TIM também, ou seja, ele só replica o que é alterado, né? Você pode ter replicação síncrona ou assíncrona baseada nos snapshots, nas fotos. Eu crio os snapshots de forma dinâmica, eu posso criar um por minuto se eu quiser e ter pontos de recuperação de dados de cada minuto do meu dia, sem perda de performance. E a partir dessas fotos, desses replays, eu setar pontos para a minha replicação. Então, eu reduzo meu gerenciamento, eu reduzo minha largura de banda, replicando somente os dados que foram alterados. E a filosofia de facilidade de uso também se aplica aqui. Eu tenho 6 cliques para montar um ambiente de replicação, colocar um ambiente de replicação no ar. Então eu não preciso, por exemplo, de alocar num segundo storage uma área exclusiva para volumes replicados. O SC Series faz isso de forma dinâmica. E ele tem, em cima da replicação, ele tem uma funcionalidade que chama Live Volume, que é o hypervisor de armazenamento, onde eu tenho 2 storages diferentes, que um enxerga o volume do outro como um volume virtual distribuído entre eles. E eu posso mover meus dados entre esses 2 storages em sincronia com minhas máquinas virtuais. Imagina que eu posso ter um storage A utilizando máquinas virtuais dentro de um volume do storage B e fazer movimentação dessas máquinas virtuais entre eles. Então, isso é muito interessante porque ele me dá além da resiliência, né, da proteção de dados,
e ele me dá muita flexibilidade para trabalhar com as minhas aplicações em alta disponibilidade. Então, eu posso fazer, por exemplo, migração de dados entre dois arrays. Eu não tenho que remapear servidores, eu não tenho que remapear nada. Simplesmente eu movo e os servidores vão enxergar o volume no segundo storage. Eu posso fazer um disaster recovery, ou seja, eu tenho um primário e um secundário replicado de forma síncrona, e no caso se o primário cai, eu faço um recovery muito rápido para um secundário, de forma automática. A minha aplicação enxerga isso, semi-automática hoje, daqui a alguns meses ele vai poder fazer isso com recuperação automática, sem intervenção de usuário. E o que é muito interessante, se eu tenho vários sistemas, né, eu chamo de federação, sistemas federados, eu posso distribuir as minhas aplicações entre esses vários sistemas e balancear minhas workloads sob demanda. Eu não fico preso num único array. Se eu chego, por exemplo, eu estou chegando no limite do meu storage no site 1, eu posso ter um segundo storage no mesmo site, ou tem muita empresa que usa um site na mesma rua, no mesmo bairro, ligado por fibra, com baixa latência. Simplesmente migro volumes entre esses dois storages, migro para um terceiro storage e faço um balanceamento de carga entre esses sistemas, né? E o Volume Advisor, ou seja, o software, ele te sugere onde colocar, onde distribuir as suas LUNs. Então, o Live Volume é super interessante para quem tem mais de um sistema, quer implementar o Disaster Recovery, quer fazer esse balanceamento de dados, ou quer crescer o seu ambiente de storage. Eu posso ter, por exemplo, arrays de gerações diferentes de component, migrando dados entre eles. Então, eu estou chegando nos 5 anos, 6 anos limite do meu storage, tenho um storage novo e que entrega mais performance. Eu estendo a vida útil do meu storage antigo. Eu posso utilizá-lo ali com aplicações secundárias, por exemplo, mais facilmente eu migrar volumes entre eles, rebalancear de forma simples e fácil. Tudo isso, toda essa tecnologia, meu ambiente de storage é gerenciado com uma ferramenta que chama Enterprise Manager. Ele me dá, quando se compra o SC Series, ele vem, não é necessário pagar uma licença do Enterprise Manager, e ele entrega funcionalidades bem avançadas de administração, de performance, de facilidade para criar, administrar os volumes, fazer a recuperação de dados, criar os snapshots com um clique, criar a replicação ali, como eu falei, com 6 cliques, 6 telas, next, e pronto. Com relatórios profissionais para fazer a entrega por exemplo, de utilização de serviço com chargeback, se for necessário, cobrar por utilização de storage, ele te entrega isso. Então, é muito fácil hoje trabalhar com o Enterprise Manager. Os clientes adoram essa interface. Já teve cliente, né, que conta a história para a gente de que o Enterprise Manager ajudou ele a não ser ocupado no caso de uma queda de performance de uma aplicação. O cara da aplicação fala para o suporte, o cara do suporte olha, a aplicação está no ar, mas está com performance baixa, ele aponta para a infraestrutura, na infraestrutura cai para o cara de storage. Fala, o problema está no storage. E aí o administrador foi lá, tirou um relatório e falou, a
As LUNs dessa aplicação aqui estão entregando a performance otimizada, não tem queda de performance na entrega do storage, não tem gargalo no storage, o problema não está no storage. O problema está ou na rede ou está na aplicação em si. E aí, para quem é administrador de infraestrutura, geralmente é sempre o culpado de tudo, né? A aplicação nunca é o problema. Isso aqui ajuda muito no dia a dia a poder administrar e justificar como a arquitetura está rodando. Então, eu falei da inteligência do software, de como ele funciona, das principais funcionalidades, né, da movimentação inteligente dos dados, da administração do storage. Vamos falar um pouco do portfólio. Então, o portfólio SC Series, ele começou com o SC8000. Ele, até pouco tempo atrás, era somente o storage focado para o mid-high, ou seja, empresas, né, médias e para grandes, os maiores ambientes de armazenamento. Como muitos clientes pediam para usufruir dessa inteligência, dessa arquitetura, mas não tinham a necessidade de um storage tão grande, tão poderoso, a Dell investiu em linhas menores, em arquiteturas menores, usando a mesma inteligência, a mesma base. Então, o 4000 é um storage mid-range, que usa todas as funcionalidades do SC Series, e a Dell acabou de lançar o SCV2000. Ele é um pouquinho diferente, ele usa a mesma eficiência com RAID tiering, toda a arquitetura virtualizada, todo o gerenciamento do Enterprise Manager, que eu vou falar, mas ele não faz, a diferença dele é que ele é um storage de uma única camada. Ele não faz a movimentação de dados entre discos diferentes. O cliente tem que fazer isso de forma manual. A parte disso, algumas partes de licenciamento, mas o 2000 é o cara de entrada, geralmente é o primeiro storage. É um cliente que comprava a linha MD Series, um MD 3200, 3400, 3800. Geralmente ele está migrando agora para o Storage Center, para o SCV2000, porque é um storage que entrega uma inteligência maior, como vocês viram aqui na apresentação até agora. Bom, o 8000 é o storage mais high-end. Eu posso ter até 3 petabytes por sistema, endereçar 3 petabytes de dados. Ele tem 2 controladoras redundantes, cada uma com dual processado, com 64 GB de cache, e eu posso fazer expansão de discos dele de forma muito modular. Coloco um appliance NAS integrado nele, que a linha FS8600, usando o Fluid File System, é um NAS para ambientes de arquivos, um header para processamento de arquivos, que usa o storage SC8000 como repositório de dados. Então eu posso ter no mesmo SC8000 um ambiente bloco e file, bloco e arquivos administrado pelo Enterprise Manager de forma integrada. Então, outra funcionalidade do SC8000 aqui da linha Component, na verdade, é que você compra as licenças de software só uma vez. E se você quer fazer um upgrade, por exemplo, se lançar um posterior ao 8000, você compra novas controladoras, mas não tem que pagar pelo software. Então, licença de data progression, licença de replicação, licença do live volume, isso aí já está pago. Você tem um custo para fazer atualizações mais baixo. Então, ele, além, né,
dessas funcionalidades que eu falei, do NAS, o 7800, que suporta um namespace de até 4 petabytes, né, de arquivos com, né, um único namespace, ele tem a funcionalidade do storage denso, o SC280, que eu vou mostrar um pouquinho à frente para vocês. Então, você pode colocar altíssima performance no SC8000, né, flash aí pelo preço de disco, IOPS acima de 300 mil transações de entrada e saída, com latências abaixo de milissegundo. Então, perfeito aí para ambientes pesados, né, como bancos ou LTP. O SC280, ou seja, eu posso ter flash, né, com alta performance no mesmo disco, no mesmo storage no 8000. Eu posso ter gavetas de alta densidade. Uma gaveta de 5 U's que cabe até 500 tera em uma única gaveta, ou seja, eu posso colocar 2 petabytes num único rack de 48 rack units, usando esses discos, essa gaveta aqui para discos densos. 500 tera, são 84 discos que cabem dentro de uma gaveta dessa. Então eu posso ter discos flash e discos baratos numa gaveta dessa hiperdensa, para otimizando os dados aí, usando o Data Progression para otimizar tanto para performance quanto para custo. E aí, como eu falei, né, o 8000, um storage muito grande, né, para chegar aí a 1000 discos. Muitos clientes não precisam desse nível de capacidade de expansão, né? Aí a Dell lançou o 4020, onde eu tenho controladoras integradas junto no mesmo chassi com discos. Então ele levou toda a performance, né, do mundo enterprise, ou seja, do mundo high-end, com essa inteligência do SC Series, tudo virtualizado, auto-otimizável, para empresas médias, para soluções de médio porte. E com um excelente valor, valor de aquisição. Então esse storage ele vem crescendo muito, muito, muito dentro das vendas da Dell. E no mercado, com várias avaliações aí que eu vou mostrar para frente, como um storage equivalente em performance a soluções de mais alto porte. Então o que ele tem aí, né, as funcionalidades, ele suporta 192 discos ou 500 tera por cada um dos 4020, ele suporta, né, Fiber Channel ou iSCSI, o mesmo software do SC8000, o mesmo suporte do SC8000, também suporta integração com o NAS, com o Fluid File System, o FS8600, replicação, live volume para fazer a distribuição, ou seja, se eu compro esse storage, chego no limite dele, eu coloco um segundo sistema SC4020 e faço uma federação deles com o live volume para poder distribuir carga entre os dois, um enxergar o volume do outro, ou seja, me dá a flexibilidade para eu continuar crescendo em mais de um array em storages de médio porte, ou seja, eu tenho um custo de investimento inicial bem reduzido. Então, alguns reviews aí do mercado, né, o SC4020 All Flash de entrada que a gente fala, né, porque é um sistema com poucos discos flash, de 25 mil dólares, foi mandado para várias revistas internacionais, né? E ele foi comparado aí com storage, por exemplo, de acima de 200 mil dólares, ou seja, ele custando 25 mil dólares nos Estados Unidos, entregando uma performance de storage de storage 8 vezes mais caro que ele.
Por conta dessa inteligência de software, desses discos flash, essa é uma outra coisa, uma outra tendência do mercado com discos flash. Os storage menores entregando a performance de storage antes que eram para o high-end, né? E aí, por exemplo, o IT Pro fala que toda essa performance, né, do storage de médio porte agora é acessível para pequenas e médias empresas. Então ele foi o melhor preço-performance de toda a história dos testes que esse site britânico The Register fez. Então, na faixa de 80 a 130 mil IOPS, ou seja, para um storage de entrada, né, e barato, ele foi de altíssima performance, aí, o melhor preço-performance em todos os testes. Bom, e o recém-lançado, né, da linha SC Series, o SCV 2000, onde ele entrega aí 168 discos. Ele também faz o RAID tiering, ele é Team Provisioning, ele usa todas essas fundações da arquitetura virtualizada do SC Series. Ele tem a capacidade de fazer uma migração para um storage maior. Se eu compro hoje, daqui a 3 anos, eu estou no limite de utilização dele, eu posso fazer uma atualização de hardware para um storage maior e continuar com a garantia da Dell. E o interessante assim, que é um storage de entrada, mas ele pode ser configurado com discos flash e entregar uma alta performance também. Então, inclusive, né, uma mesma camada de discos flash, por exemplo, hoje a gente tem discos flash de 3.8 tera, eu posso colocar uma gaveta com 24 discos de 3.8 tera, por exemplo, né, eu vou ter alta capacidade e altíssima performance num storage de entrada. Mas eu posso colocar também um storage denso, eu posso ter o SC2080, 84 discos com a controladora, e posso fazer a expansão dessa gaveta que é a SC180, e para utilizar discos baratos. Então, ele pode ser uma solução de alta capacidade e baixo custo também. Bom, falei dos 3 tipos de storage de inteligência, agora eu falo de solução. Eu falei que a tierização ou a progressão de dados da Dell pode ser expandida até o servidor, porque no servidor é onde está o ponto mais rápido de processamento dos dados. No servidor que a gente tem a CPU, né? A aplicação, a CPU é o que está mais próximo de processar a aplicação. Então, o storage geralmente é o gargalo. Eu tenho o gargalo da minha SAN, da minha conexão do servidor com o storage. Então, se a aplicação rodar dentro do servidor, ela vai rodar mais rápido. Então, o que a Dell fez foi desenvolver uma solução que as aplicações rodam num cache dentro do servidor. Então, eu tenho um tempo de resposta muito rápido e usando discos SSD, PCI Express, ou seja, não são ligados nem numa controladora, eles são ligados diretamente ao barramento PCI Express, que falam direto com o processador, 10 vezes mais rápido do que um disco SSD normal, e mantendo as funcionalidades de proteção de dados do storage. Ou seja, o software, o Fluid Cache, ele consegue trabalhar com a aplicação rodando em servidores distribuídos e jogando esses dados para o storage para fazer toda a proteção, redundância das minhas aplicações. Como que funciona essa solução? É uma solução hoje única no mercado, ninguém consegue fazer isso no nível de performance que a Dell faz. Ou seja, eu tenho os servidores que a gente chama de cache contributor, ou seja, os servidores onde vão ter discos SSD PCI Express dentro deles. Esse cache pool vai ser
onde as aplicações vão rodar, ou seja, o meu cache das minhas aplicações. E eu posso ter servidores legados, eu posso ter servidores de outras marcas que vão ler a partir do cache desses cache contributor, ou seja, são cache client servers. Ou seja, eu monto um cluster de até 8 servidores por cluster, né, onde no mínimo 3 deles são contribuidores de cache. Tem que ter esses discos SSDs. Uma rede de alta velocidade, 10 GB ou 40 GB, né, com placas de rede de alta velocidade. E o storage, o SC8000, suportando esse cluster, esse ambiente. Ou seja, os dados vão estar primeiramente no storage, esses dados vão ser puxados do storage para o cache dos SSDs dentro do servidor e as aplicações vão rodar com esse cache de forma distribuída. Com isso, um ambiente de testes dentro da Dell chegou a entregar 5 milhões de IOPS. Ou seja, provavelmente vocês não vão precisar de 5 milhões de IOPS. Mas eu acredito que muitos de vocês têm problema de performance hoje de alguma aplicação. Gostariam de melhorar a performance de alguma aplicação. Então você compara com um ambiente, uma solução, por exemplo, exclusiva para banco de dados, que a concorrência tem, para acelerar banco de dados. Né? Você coloca, ela é exclusiva para o banco, ela é geralmente inflexível, não te permite crescer de forma muito granular e geralmente bem cara. Nesse caso, essa solução, o software do cache aqui distribuído ele é muito barato, os switches são switches padrão de mercado, o storage é storage padrão, o storage da Dell que às vezes muitos clientes já têm. Então, uma solução dessa para fazer a aceleração de um banco de dados, ela te permite não só acelerar o banco, mas acelerar as outras aplicações junto do banco e não ter um silo, não ter um ambiente exclusivo para o banco. Eu posso ter o ambiente para o banco, rodando no cache, mas administrando com outras aplicações, com demandas departamentais que não são do banco, ou seja, ele vai otimizar a performance, não vai criar mais um silo, eu posso expandir isso de forma granular, eu coloco mais um servidor, eu aumento mais discos SSD, eu cresço de forma muito barata e também muito flexível. Ou seja, um ambiente de teste que a Dell fez utilizando o banco Oracle, ela deu com e sem FluidCache, né, coloca o custo de montar um ambiente Fluid Cache e vai aumentando o número de usuários, o custo total por usuário é 71% menor utilizando o Fluid Cache. E a latência reduziu absurdamente, 99% de melhora no tempo de resposta da base de dados. Então é uma solução super interessante, baseada na tecnologia da Dell, para acelerar as minhas aplicações, não só de banco, mas de virtualização de desktop, de ambientes de máquinas virtuais, uma VMware, de uma cloud privada. Então ela tem várias aplicações. Bom, como que eu chego na melhor solução? Né? Conversa com a Dell, conversa com a Brasiline, com o time de vendas da Brasiline, com os arquitetos da Brasiline, para desenhar a solução. Quem não conhece a ferramenta de análise de performance do ambiente que chama DPEC da Dell, ela roda gratuito para os clientes. Você pede para a Brasiline te dá um kitzinho para você instalar, ele é não intrusivo, roda por uma semana, analisa seu ambiente todo, te entrega relatórios maravilhosos de I/O, de capacidade, por tipo de servidor, por tipo de sistema operacional, bem detalhado. Então, bem profissional. Esse é o ponto de partida para dimensionar
qual o ambiente que você vai precisar, qual tipo de storage, qual tipo de disco, quantos discos. Então, a arquitetura SC Series ela é muito diferente das outras arquiteturas do mercado. Então, simplesmente, se você chega e fala, eu quero 48 discos de 900 GB 10K, e você não vai estar usando o melhor da arquitetura SC Series, não vai ser a melhor solução para você. Deixa a gente fazer um estudo e dimensionar exatamente que tipo de disco, como que ele vai trabalhar para entregar para você um ambiente mais otimizado, geralmente de menor custo de investimento, menor custo total de propriedade ao longo da vida útil do storage. Então, o que eu tinha para falar hoje aqui era isso. Eu estou à disposição aí para tirar as dúvidas de vocês, o que eu não consegui responder. E depois eu vou trabalhar com o pessoal da Brasiline para a gente poder responder isso para vocês. Obrigado, pessoal. Tenham uma boa semana.